O nome do anjo que visitou Joseph Smith por 3 vezes na noite de 21 de setembro de 1823 foi Moroni. O nome do anjo é mencionado várias vezes em muitas publicações Sud. No entanto, um exame atento da história da igreja conta uma história diferente. Em uma conferência geral em abril de 2005, o presidente Gordon B. Hinckley fez as seguintes observações. Eu tenho em minhas mãos um livrinho precioso. Foi publicado em Liverpool, na Inglaterra, por Orson Pratt, em 1805. É a narrativa de Lucy Mack Smith sobre a vida do seu filho. Ele relata em detalhes as várias visitas do anjo Moroni a Joseph e o surgimento do livro de Mormon. O livro conta que, ao ouvir sobre o encontro de Joseph com o anjo, seu irmão Alvin sugeriu que a família se reunisse e ouvisse as grandes coisas que Deus revelou a ele. Hinckley estava aparentemente mostrando uma edição original do livro, citando a página 84. Ele o chama de um livrinho precioso e parece aprovar a edição original. O que ele não diz é que aquela versão do livro foi proibida por Brigham Young em 1865, recolhida, queimada e depois refeita, uma versão adulterada, publicada como se fosse a original. Young teve os livros revisado e, finalmente, em 1901, uma reedição falsificada do livro foi publicada pela igreja. Na verdade, ele foi completamente reescrito. Ao invés de ser revisado na forma como um historiador o faria, acrescentando notas de rodapé, mostrando todos os erros e correções. Pelo contrário, o próprio texto foi reescrito e publicado em seguida, como se fosse o trabalho original, com mais de 2.000 palavras acrescentadas, apagadas ou alteradas, sem qualquer referência, juntamente com mais 736 palavras suprimidas com a indicação adequada, de acordo com Gerald e Sandra Tanner. No livro As Mudanças na História de Joseph, os Tanners mostram que a igreja adicionou ou excluiu mais de 62.000 palavras que o próprio Smith tinha escrito. Essas alterações foram feitas após a morte de Smith. Por que os escritos pessoais de um profeta de Deus precisariam de 62.000 alterações? Na versão de 1853, a mãe de Joseph disse que o nome do anjo era Nephi. No entanto, nas declarações de Hinckley, ele indica que o livro contém detalhes de várias visitas do anjo Moroni. Então, se ele realmente estava dizendo que tinha a versão original em mãos durante o discurso, ele provavelmente estava mentindo no livro. Lucy se refere ao anjo como Nephi e não Moroni. Na página 79 está especificado Nephi como anjo visitante. Na reedição posterior, o nome Moroni está no texto falsificado. A razão de Lucy achar que o anjo era Nephi é porque Joseph Smith assim o teria dito. Inicialmente, os registros de Smith simplesmente dizem que um anjo o visitou. Depois, algumas vezes, ele disse que era Moroni. Então, ele mudou completamente de ideia em seus últimos escritos e publicações e disse que o nome do anjo era Nephi. Nenhuma alteração ou subtração foi feita enquanto Joseph. Apenas mais tarde o nome foi mudado para Moroni nas citações, sem qualquer referência por outras pessoas. Em abril de 1842, Smith escreveu no Times and Seasons: "Quando eu olhei para ele, estava com medo. Mas o medo logo desapareceu. Ele me chamou pelo nome e disse-me que ele era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e que seu nome era Nephi, que Deus tem um trabalho para eu fazer. Ele disse que havia um livro escrito em placas de ouro, contando sobre os antigos habitantes desse continente e a fonte onde eles surgiram." É interessante notar que Joseph Smith viveu mais 2 anos após o nome Nephi ser impresso em Times and Seasons, mas ele nunca publicou uma correção. O próprio Smith era o editor desse jornal Mormon. Em impressões modernas da história da igreja, foi alterado para Moroni. Em agosto de 1842, o Millennial Star, jornal da Igreja Sud, impresso na Inglaterra, também publicou a história de Joseph Smith, afirmando que o nome do anjo era Nephi.
Exatamente a mesma declaração faz parte da história do Latter Day Saints Millennium Star. Ele me chamou pelo nome e disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e que seu nome era Nephi. O nome é repetido uma segunda vez do Millennial Star em um comentário editorial na página 71, mostrando que os santos na Inglaterra realmente acreditavam que o nome do anjo era Nephi, o glorioso ministério e a mensagem do anjo Nephi que finalmente abriu uma nova dispensação para o homem. Embora usados os nomes de Nephi e Moroni, Joseph finalmente parecia ter resolvido que seria Nephi. O nome também foi publicado na edição de 1851 de Pérola de Grande Valor como Nephi. Ele me chamou pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado da presença de Deus para mim e que seu nome era Nephi. O manuscrito original de Pérola de Grande Valor, ditada por Joseph Smith, revela que o nome originalmente escrito como Nephi foi modificado manualmente por Moroni. Todas as evidências indicam que essa mudança foi feita após a morte de Joseph. Walter L. Whipple, em sua tese na BYU, afirmou que Orson P. Pratt publicou a Pérola de Grande Valor em 1878 e retirou o nome de Nephi do texto original, inserindo o nome de Moroni em seu lugar. Isto foi feito 27 anos mais tarde. Gerald e Sandra Tanner dizem que em 1976 eles foram capazes de examinar uma cópia do manuscrito. A cópia do manuscrito tem o nome de Nephi como o anjo, assim como o original, mas alguém posteriormente adicionou o nome Moroni acima da linha, na cópia e no manuscrito original. Isso mostra claramente que, como essa cópia do trabalho de Smith foi feita após a sua morte, o nome original de Nephi não foi alterado por Smith, mas sim por outra pessoa, bem depois da sua morte. Richard L. Anderson, um escritor Sud, admite a mudança na Pérola de Grande Valor, mas alega que era necessário, pois Nephi contradiz tudo o que o profeta publicou sobre o assunto durante sua vida. Lembrando que todos os conteúdos dos vídeos foram bem resumidos. Você pode encontrar muito mais detalhes no meu blog. Até a próxima!